pessoal vai entrando aí, o pessoal que já está se conectando, a Dani vai aceitando. O Giro Processual Penal é um projeto encabeçado pela mim e pela Daniela, e trata da possibilidade de ter um debate mais democrático do processo penal, no sentido de exposição Eu fiz 60 pitucos, dá para 20 máscaras. Tinha mais de 20 aí? para Desliga o som, pô. Eu tô tentando mutar todo mundo, Helder. Acho que tu vai ter que começar de novo, porque não deu para te ouvir. tentar fazer aí Deu certo? Agora, de novo. 3, 2, 1, começou. Pois então, como estava falando, o Giro Processual Penal é uma ideia que surgiu de uma conversa que eu tive com a Daniela e se pauta justamente nessa necessidade que a gente viu de democratizar o conhecimento do processo penal, e aí democratizar no sentido de trazer não só pessoas do Brasil inteiro, de diversas regiões, como tem acontecido aqui nas reuniões, como também aproximar os expoentes do processo penal nacional, quem sabe fazer alguns convites também para professores internacionais, justamente para fazer esse diálogo mais próximo, né, das pessoas que têm interesse, dos profissionais, e tentar desmistificar algumas coisas do processo, tentar repensar alguns conceitos. Então, a ideia é essa. A gente já teve o primeiro episódio, que foi com o Luiz Gabriel Batista Neves, que é um advogado, professor lá da Bahia, presidente do IBADPP. Esse é o segundo episódio, onde a gente vai conversar com o Alexandre Moraes da Rosa, parceiraço, que topou, e daqui a pouco ele vai falar um pouco com a gente sobre Fishing Expedition e conhecimento fortuito de prova. Nesse encontro de hoje, nós vamos ter como debatedora a Maria Alice, que é uma colega minha do mestrado do Rio Grande do Sul, e fez a dissertação dela em conhecimento fortuito de prova. E a ideia é justamente deixar aberto para todos que quiserem falar, comentar. O texto foi disponibilizado com antecedência, então quem teve a oportunidade de ler tem a oportunidade de falar também. Todas as perguntas elas vão ser abordadas. Claro que, por conta da nossa limitação de tempo, isso pode não ser possível nesse encontro, mas a gente vai depois repassar as perguntas que forem feitas para o Alexandre, e de repente o Alexandre pode responder. A gente disponibiliza também, seja por áudio, ali no site. Eu convido também a todos para visitarem o site. E é isso, eu vou passar a palavra para a Dani, para ela fazer as boas-vindas também, e em seguida a gente pode começar. Dani, a palavra é tua. Então, agradecer imensamente a todas e a todos que estão aqui. Novamente, reiterar que quem quiser fazer alguma consideração após a fala do professor Alexandre Moraes da Rosa, é só fazer algum comentário no chat, que a nossa debatedora oficial, Maria Alice, ela vai mediar tudo. O debate está super aberto. E para depois também, como o Helder mencionou, caso não sejam abordadas as questões levantadas, a gente possa, em um momento posterior, se pensar em um podcast com o professor Alexandre, ou então ainda tem um espaço no nosso site, que é o espaço do fórum. Então, é um espaço aberto também para se debater. É um local lá que também tem uma seção para acesso à bibliografia. Enfim, é um espaço bem aberto para tentar democratizar o conhecimento acadêmico. Então, agradecer novamente imensamente a participação do professor Alexandre Moraes da Rosa e a presença aqui de todos vocês. Muito obrigado, então, a Dani, o Carlos Helder e a Maria Alice Severo, que fizeram um convite para que eu pudesse aqui estar com vocês rapidamente. Falar, dizer, Isadora, o cabelo tá bom, pode ficar tranquilo, o cabelo tá bem bom aí, Isadora. Valeu. Então, esse é o negócio da vida digital, né? Tem muitos amigos aqui, o Tiago, o Cani, a Jéssica, ou seja, tem muita gente que eu gosto e que eu não vou ter como falar.
A gente vai falar hoje sobre um tema que a Maria Alice escreveu numa dissertação. Eu, por limitações do guia, acabo trabalhando isso muito rapidamente. O guia sai uma edição nova, mas é sempre um conhecimento muito específico ali, porque tento trabalhar o processo inteiro. E aqui tem que fazer justiça a duas pessoas, que é a Viviane Ghisoni e o Felipe Benoni. O que aconteceu foi o seguinte: o Felipe Benoni talvez tenha sido o primeiro a escrever um artigo lá no Jota sobre Fishing Expedition, com uma perspectiva mais de publicizar a questão. E nós nos tornamos amigos e começamos a debater sobre o tema. E a Viviane Ghisoni, que eu acho que é uma profissional extremamente capacitada, ela chegou para mim na minha frente lá como professor da UFSC e disse: professor, eu quero fazer um TCC. Me diga um tema que o senhor quer escrever um livro e não tem tempo. Então, escreve sobre Fishing Expedition. E aí eu passei a ela o material e o Benoni auxiliou. Ela fez o trabalho que foi um TCC, foi defendido, e o trabalho ficou a base. E aí eu disse para ela: "Ô, Viviane, o trabalho a gente poderia, quem sabe, fazer algumas adaptações, algumas colocações, pegar o Felipe para poder justificar. Quem me conhece sabe que eu não procuro passar ninguém para trás, ou seja, eu vou reconhecer do Felipe um trabalho daquele, pedir para que ele pudesse revisar, e nós três lançamos depois com um trabalho coletivo, partindo base do texto dela. O que nós verificamos? Que aquilo que a Maria Alice fez na dissertação de mestrado que é uma confusão sem fim. Nós não temos regras no processo penal que possam dar conta do encontro fortuito. Todo mundo fala de conexão probatória, conexão do artigo 76, e aí você tem uma casuística que vale para tudo. Então, você não tem uma regra mínima de atuação. Quais são os dois problemas do Fishing Expedition? Então, vamos ao primeiro. A investigação policial no sistema brasileiro, ela pressupõe que eu tenha requisitos para deferir uma cautelar. Então, todos os direitos fundamentais, aqueles que nós precisamos de reserva da jurisdição, em que nós possamos dar busca e apreensão, seja quaisquer das cautelares de investigação da lei da organização criminosa, eu pressuponho que eu tenha que ter elementos mínimos para flexionar os direitos fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas. Ok. Esse nós não temos muita dúvida. O que vem de novidade, quando eu entro na casa do Thiago Bunin, que está aqui nos assistindo, fez uma live bem legal sobre isso, agradeço ontem. Quando o Thiago Bunin a gente fala que vai entrar na casa dele para buscar, por exemplo, celulares furtados, e eu entro na casa dele com esse escopo, se eu encontrar dentro da casa dele elementos vinculados a outro crime que não seja crime permanente, eu posso agir? Sim ou não? Nós, no mundo inteiro, nós discutimos essa questão, que é, quando se defere cautelares de busca e apreensão, essas cautelares com meio de prova, obter meios de prova, eu tenho que buscar o meu foco. Se eu vou buscar celulares furtados, eu vou buscar celulares furtados. Quando eu encontro celulares furtados, eu teria que parar a um andar de busca, porque eu não tenho mais justificativa para fazer vasculhar as gavetas dele, a casa dele, e assim por diante. Mas nós temos um problema também que nós não podemos fechar os olhos, que é, se eu chego na casa do Thiago para buscar celulares furtados, abro a gaveta e tem um corpo, tem uma pessoa morta, o policial também, no estado, não tem como fechar a geladeira e dizer: não, eu só vim buscar celulares. Então nós temos um problema, que é um problema que precisa ser resolvido normativamente. Alguns lugares do mundo fizeram os crimes de catálogo, que estabeleceram os crimes pelos quais nós criamos expectativas de eu vou flexionar a sua intimidade, eu vou flexionar o seu direito fundamental se eu, no decorrer da diligência para encontrar algum desses crimes de catálogo, o Estado tem legitimidade para agir, não obstante a cautelar tenha sido deferida por uma finalidade específica. Como nós não temos isso no Brasil, nós não temos os crimes de catálogo, nós transformamos tudo isso numa grande celeuma em que cada jurisprudência, cada julgado faz o que bem entende. A Maria Alice deve ter pesquisado aí e depois ela pode nos auxiliar para mostrar que os tribunais, em nome da eficiência da questão, elas não cumprem. Nós trabalhamos no livro um julgado que é muito famoso na Espanha, vinculado a Alicante, a audiência de Alicante, em que o alvo da investigação era por crime de corrupção. Então, ele tinha uma questão vinculada à licitação de lixo da cidade, uma cidade próxima a Alicante, que é um lugar muito lindo,
sou professor lá em Alicante também, e se descobriu no decorrer das interceptações telefônicas ele comprando os jogadores do time adversário para vender a partida, já que o time de lá que tinha que ganhar a última rodada para poder subir para a primeira divisão. Então tinha no meio da conversa a compra dos jogadores, a compra do árbitro, e a questão foi, pode usar ou não pode usar? O juiz e a Corte Suprema Espanhola decidiram que não, porque a investigação tinha suspendido os direitos fundamentais dele num foco específico, que era a questão da corrupção na licitação de lixo, e nada mais. Então, o que causa muita perplexidade para juízes, promotores e delegados no Brasil, e até, em geral, a comunidade jurídica, que, como não vai fazer nada? Claro, não tem que fazer nada, afinal de contas, aquilo estaria sob o palio da privacidade, não foi suspenso, não havia uma investigação formalizada, não era o alvo da investigação, não era o alvo de nenhum ato judicial. Como não era um crime de catálogo, não teria relevância para fins penais. A prova ali seria uma prova ilícita. No Brasil, como nós não temos isso, nós acabamos legitimando esse vasculhamento. E como o Thiago fez ontem a live e hoje está na moda, a decisão do ministro Celso de Mello, proferida na data de ontem, que abriu o inquérito vinculado ao Sérgio Moro e ao presidente da República, é muito legal que ele fez um parágrafo, tem quase uma folha inteira do despacho, uma folha e meia, falando sobre a vedação do Fishing Expedition, que aí ele cita o trabalho que eu escrevi com o Aurino, com o Ju, no trabalho com a Viviane. Então, a nossa ideia foi, e ficamos muito contentes, porque ali há uma vedação clara, e a gente pode usar essa decisão agora na ralé, por assim dizer, no processo de várzea, como é o nosso, não é um processo lá de cima, que é a vedação expressa, ou reconhecida pela Corte Suprema no inquérito relevante para a nação, que não se pode entrar em todas as mensagens do Sérgio Moro, porque ele não teria uma devassa no seu celular. Embora seja isso que se faça rotineiramente nas abordagens policiais, que você faz tudo isso. E se isso é verdade, o Fishing Expedition ganhou um estatuto interessante, porque os programas de extração, e aí o Helder pode até falar melhor do que eu, como o Celebrite, eles não têm essa divisão, na verdade, eles fazem um Fishing Expedition de devassa. E a nossa grande questão é, primeiro, vamos reconhecer que existe um problema, nós temos esse problema porque nós não temos norma expressa que possa resolver a questão. O segundo, nós temos uma inferência em face de princípios constitucionais e de uma lógica democrática de interpretação do Código de Processo Penal, de limitação das cautelares, ou seja, nós temos aí que ter princípios que vão regir cautelares e que tem que ser específico, que tem que atender proporcionalidade em sentido estrito e coisas do gênero. Se isso é verdade, a decisão do ministro Celso de Mello é alvissaneira, porque ela faz com que nós possamos levantar a questão como primeiro tema e, no segundo deles, discutir duas questões que ali são muito importantes, que é a primeira delas, a vedação do Fishing Expedition, e a segunda, referida na própria decisão, que é a garantia da cadeia de custódia dessas mensagens, que é o segundo tópico importante quando se fala de Fishing Expedition, porque se um Fishing Expedition sem cadeia de custódia, nós temos um outro fundamento para poder invalidar essa obtenção. Se ela se dá sem que eu possa narrar o ITER até encontrar a prova, eu tenho um desafio a fazer isso. Então, o que a gente tem defendido numa atualização que deve sair do livro é que com a cadeia de custódia prevista agora normativamente, que antes era só um esforço da doutrina, com um julgado isolado do STJ, Geraldo Prado escrevendo de maneira forte sobre isso, com o 58 eu posso agora ter, com mais vigor, chegou no celular, encontrou o celular, o policial encontrou o celular, colocou que horas colocou, dali em diante, tudo que for encontrado depois, eu tenho como discutir a legitimidade da apreensão. E mais, a obtenção de bens depois disso pode significar, inclusive, abuso de autoridade, com base na nova lei de abuso de autoridade. Então, o que a gente tinha como uma discussão eminentemente teórica, e que era, as pessoas olhavam Fishing Expedition, agora o Alexandre está falando sobre pescaria, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? A gente colocou isso na ordem do dia e colocou isso com uma perspectiva muito interessante, porque nós rompemos com aquela
cláusula genérica do artigo 76 da conexão probatória. Foi, aliás, com a conexão probatória que o Moro, se a pessoa abastecesse num posto BR, tinha conexão probatória com a Lava Jato. Então, é quase uma conexão eterna. Com esse desafio de nós pensarmos a proibição do Fishing Expedition, que agora parece que é alguma coisa que a gente tem que levar a sério, nós podemos evitar o abuso na utilização de pesquisas. A última questão que eu quero colocar para vocês, porque como boa parte de quem está aqui conosco já leu alguma coisa, já tem noções, a gente pode falar com a Maria Alice também, e é discutir o Fishing Expedition do ponto de vista informático, ou seja, do digital, que é a Lei 13.964 autorizou a infiltração digital. Essa infiltração digital, aqui no Brasil, nós não temos uns protocolos de atuação, e o que a gente vai encontrar aqui é, muitas e muitas vezes, a necessidade de conjugar a infiltração digital com o Fishing Expedition. E aí, isso faz com que a gente tenha que explorar mais a questão no ponto de vista digital. O Helder escreveu uma dissertação que virou livro e que mostra como a gente teria uso de malware e coisas do gênero que não tem nenhuma cadeia de custódia. Então, a produção probatória via cadeia de custódia é um dos mecanismos que nós possamos constranger e barrar o Fishing Expedition. E nisso nós temos um problema muito sério, porque como a lei, o pacote anticrime entrou em vigor 30 dias depois, as polícias não têm sacos, não têm protocolos, e aí você tem o quê? O judiciário tolerando a violação da cadeia de custódia pela ausência de condições materiais. E isso, a preocupação é que a lei, a cadeia de custódia, possa se tornar letra morta, já que diante da ausência de centrais de custódia, você tem cada vez mais a flexibilização da regra. Então, em resumo, Fishing Expedition entrou na ordem do dia. Fishing Expedition, como um vasculhamento para além dos limites daquilo que é objeto da investigação, deveria ser declarado abusivo, ilícito. A segunda, a discussão sobre o que vem a ser encontro fortuito no Brasil diante da ausência de crimes de catálogo faz com que fiquemos todos nós perdidos em quais seriam esses crimes. Então, a doutrina, alguns falam nos crimes hediondos, nos crimes de violência contra a pessoa, violência contra a mulher, pornografia. Você não tem uma regra expressa no tocante a isso, que é sempre a nossa luta, que vamos fazer crime de catálogo, porque nós não somos contrários a que se faça, que se encontre um corpo e, como foi encontro fortuito, ninguém possa ser responsabilizado pelo homicídio. Seria contra-intuitivo, de alguma maneira, uma democracia, só que também nós não podemos ficar à mercê de julgadores absolutamente discricionários que decidem que nesse caso é, nesse caso não é, porque as regras disponíveis elas são muito abertas e nós não temos como construir um processo penal garantista por aí. Diga, Maria Alice, o que tu pesquisaste? Então, conta para nós. Vamos lá, então. Primeiramente, mesmo que a Dani e o Helder já tenham feito isso, te agradeço, né, Alexandre, por proporcionar esse debate para a gente. E agradeço também pelo convite a mim, porque, embora eu ainda não tenha publicado o livro da dissertação, está por vir, mas, né, eu sigo estudando o assunto. E eu acho que aqui a gente traz 3 temáticas que elas são inevitavelmente conexas, que é a cadeia de custódia, a Fishing Expedition e o encontro fortuito. É claro que as 3, separadamente, dariam quase um tratado cada uma. Mas nesse momento, a gente falando iminentemente da Fishing, não tem como não falar dos 3 institutos. É claro que eu me ative muito na minha dissertação no encontro fortuito. E, por óbvio, eu precisei passar pela questão da cadeia de custódia. A cadeia de custódia em si, eu tinha tratado dela em em TCC de graduação, que eu fui orientada pelo professor Alexandre Vanderlich e teve o escopo especificamente na Operação Ouro Verde. Então, eu fiz toda uma análise da operação com os HDs que tinham sido apreendidos naquela época, e que ainda estavam até ano passado em discussão no STF acerca da licitude ou não. Então, foi uma análise bem pontual sobre cadeia de custódia
E para isso eu consegui também ir aos Estados Unidos, né? Passei quase um semestre lá imersa no CSI em Orlando para ver exatamente qual era o procedimento que eles faziam para a coleta de provas lá. Então, eu consegui trazer muito material de lá, estou tentando formatar isso talvez para um doutorado, porque realmente isso foi em 2014 para 2015, mas é muito material que eu trouxe, acompanhei alguns casos, né, e é absurdamente distante da nossa realidade a questão da cadeia de custódia deles para a nossa. A começar que eles são divididos em regiões completamente diferentes do que nós temos de regiões aqui de investigação. Né? Eles têm centros específicos de armazenamento de provas que são feitos só para isso. Então, o pessoal que assiste muita série, às vezes me vinha me perguntar, tá, mas eles tinham realmente aquelas caixinhas com o lacre? Eles tinham realmente aqueles envelopes escritos? Sim, eles têm as caixas todas lacradas. Toda vez que aquela caixa ou aquele envelope é aberto, tem a assinatura de quem abriu por último, né? Então tem que ter uma rúbrica em cima da fita que fechou de novo, que lacrou a prova. Então toda a cadeia de custódia, desde a coleta dela em campo, independente do tipo de delito que estava sendo investigado, ela tinha um procedimento muito firme, né, o que preservava quase de forma totalmente regular qualquer tipo de evidência que depois fosse ser usada em corte, né, que a maioria dos processos lá não chega em corte, mas, enfim, que poderia ser utilizada em corte. Então, quando eu cheguei aqui com essa informação, foi algo pavoroso, né, porque realmente é uma realidade tão distante. E eu verifiquei isso também na questão do encontro fortuito, porque lá a gente traz muitas importações estadunidenses para a nossa análise de encontro fortuito de prova aqui no nosso processo penal. Só que a gente cai nesse cenário totalmente tormentoso de importação de teorias que, na verdade, elas são cabíveis lá, porque tiveram casos que foram céleres, tiveram casos que foram ícones para se formar essas teorias, e lá elas funcionam. E para cá, a gente precisou fazer toda uma reformulação entre linhas para conseguir entender como que a jurisprudência ia aceitar ou não ia aceitar essas provas. Então, eu acredito que o capítulo principal da minha dissertação foi justamente a análise jurisprudencial. E eu me apavorei de novo, né, quando eu fiz toda a coleta de acórdãos. Então, eu ainda estou atualizando eles, mas agora, até dia 31 de novembro de 2019, ou seja, final do ano passado, nós tínhamos 90 acórdãos a nível de STJ, né, STJ, que tratavam sobre encontro fortuito, que tratam da temática de maneira geral, 93. É um número, ok, razoável, então eu consigo fazer análise de todos, né? Eu consegui fazer isso. E aí, o pior da situação, o pior cenário para mim foi o seguinte, desses 93, 79 aceitaram 100% a utilização de prova colhida fortuitamente. Ou seja, é mais de 85%, né, a proporção, e isso independe da turma, independia do crime, independia se tinha conexão, se tinha continência, qual era a tese utilizada, se era descoberta inevitável, se era... Não interessa, né? Eles utilizavam a teoria que se encaixasse na prova que eles aceitariam como lícita. E esse, para mim, é o problema central. Ou seja, tem 4, 5, 6, pode ter 20 teorias, né, que podem não ser aceitas pela jurisprudência, podem não ser exatamente adequadas à nossa Constituição, ao nosso Código de Processo, mas, havendo um mínimo de argumentação, foi utilizado no acórdão, então aquele acórdão permitia a ilicitude, né, o aceite daquela prova que supostamente era ilícita. E aí, claro, eu fiz uma divisão de processos que abrangiam a busca e apreensão, ou seja, quantos desses acórdãos tratavam apenas de busca e apreensão. E daí que eu acho interessante trazer para cá, porque a gente está tratando da Fishing Expedition na busca e apreensão, né? Então, desses acórdãos, os únicos que tratavam somente de busca e apreensão, e todos eles, ou seja, 100% aceitaram a utilização da prova, foram 8, né? 8 acórdãos desses 93 aceitaram totalmente a utilização das provas. Então, assim,
outros acórdãos tratavam de busca e apreensão mais alguma outra questão. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, mas eu me ative nesses 8 para trazer um pouco da análise de qual era a argumentação que eles estavam utilizando para a utilização, né? E digo que a maioria deles, exceto um, utilizou a tese de que poderia ser utilizado uma vez que aquela prova seria descoberta de qualquer outra maneira, ou seja, usaram a teoria da descoberta inevitável, né? E não. 3 desses acordos, inclusive, citaram o caso clássico que foi o Nix versus Williams, né, lá dos Estados Unidos, que trouxe aquela, acho que se todo mundo conseguiu, enfim, ler o material, mas trata justamente de um caso, né, bizarríssimo, mas que aconteceu. Era uma criança estava desaparecida e tinham mais de 200 agentes, né, buscando essa criança numa determinada área que foi posta como local que poderia ser suspeito de encontrar, e nesse meio tempo o acusado, né, estava sendo interrogado de forma ilícita, sem advogado, né, de uma forma basicamente sob tortura, e ele acabou confessando onde estaria, dando dicas de onde estaria o corpo daquela criança. Então, foi encontrado naquele lugar, mas depois foi um caso discutido em corte, dizendo, bom, independente se ele tivesse sido submetido a um interrogatório, por mais que legal, embora daquela maneira não estivesse sendo coletada o depoimento dele de forma legal, se encontraria o corpo da criança porque estava no escopo do território que aqueles 200 agentes estavam procurando. Então, pode ser aceita a prova de qualquer maneira, vai ser aceito de qualquer maneira, porque seria descoberto o lugar daquele corpo. Então, os acórdãos que nós temos hoje, a nível de tribunais superiores, dizem exatamente isso. Em todas as buscas e apreensões que chegaram à análise do Superior Tribunal, falam exatamente dessa maneira. Não interessa. Ia chegar da mesma maneira, bom, mas aí eu entro numa situação, fico... Como que tu vai provar realmente que aquilo ia chegar de outra maneira, né? Uma situação circunstancial é essa de ter 200 agentes procurando um perímetro de 50 metros, né? Tô exagerando, mas isso é uma situação muito, muito peculiar. Eu posso aproveitar essa questão, Maria Alice, que eu acho que vale a pena colocar, que o 156, 157 do Código de Processo Penal, especificamente quando trabalha da prova ilícita e traz as 2 teorias que seriam salvadoras, que é a fonte independente e o encontro inevitável, eles, no livro, talvez pouca gente tenha se atentado nisso, o Nestor Santiago e outros autores, é que, assim, você for estudar lá, a corte constrói teorias em face da ausência de regras. Então, a Constituição deles não proíbe, então você tem a construção de algumas teorias. Essa teoria do encontro inevitável, que foi muito sagaz da época, de quem suscitou, elas têm uma coisa muito importante para mim. Ela simplesmente não pode ser aplicada no sistema brasileiro, nem encontro fortuito, nem o encontro inevitável e nem a fonte independente, por um motivo primário, porque a gente tem que ler a Constituição primeiro e depois o Código. E na Constituição não tem exceção da prova ilícita. Ali na Constituição está vedado o uso da prova ilícita, não importa se ela era fonte independente, não importa se ela era encontro inevitável. Então, quem fez a redação do artigo 157 foi muito capcioso, porque eles fizeram aquilo que a gente aprendeu na argumentação. O caput diz o que pode e as exceções simplesmente revogam o caput. Então, o artigo 157, pouca gente se dá conta disso, ele não poderia adotar nos parágrafos as exceções porque a própria Constituição não prevê essas exceções. Mas é muito difícil você colocar isso para pessoas que fazem uma leitura muito expressa, que a Constituição não tem nenhum efeito. Então, isso é muito legal de a gente sublinhar sempre, de, não vou discutir fonte independente sem dizer, não pode usar, mas a maioria usa, e se for usar, tem esses requisitos, porque, se vocês lembrarem, se recordarem, o pacote anticrime, lá nas 10 medidas anticorrupção, tinha coisas bem piores, como purga como é que era, as outras teorias, a mancha purgada, e assim por diante, várias teorias americanas que
infelizmente, não podem ser aplicados no Brasil, ou felizmente, porque nós temos uma regra constitucional que não tem exceção. Não está dito lá, é vedada a utilização da prova ilícita, salvo quando for encontro fortuito ou fonte independente. Se não está lá, eu não posso trazer numa regra infraconstitucional um dispositivo dessa ordem. Então, me causa até difícil explicar para as pessoas, porque mas está no código. Eu disse, mas para lá, é outra coisa. Então, essas importações sem a devida adequação. Eu gosto muito de um autor que escreveu um livro chamado Diego, que escreveu um livro chamado Teoria Impura do Direito, que é a dificuldade de importação de teorias de outros lugares. E aí é um caso específico. Mas, desculpa, eu só fiz essa observação, porque antes de tudo isso, nem vamos discutir, porque não poderia nem discutir. Mas aí é muito difícil, porque quem fez a redação, e a gente tem pessoas inteligentes de todos os lados, gente, inclusive inteligente do mal, faz uma redação que diz, eu vou proibido andar na grama, mas se for necessário, tu anda na grama. Ou seja, as regras do parágrafo são incompatíveis com a Constituição. Não, justamente. Eu teria uma pergunta. Perdão. Por favor. Vamos começar o debate, então. Depois eu coloco a outra questão que para mim é um pouquinho mais filosófica, mas essa dos acordos eu precisava trazer porque é algo gritante. Né? É gritante isso. Né? É a nossa realidade hoje, dentro dos tribunais. Então a gente fica quase... A gente já está de mãos atadas no processo penal há muito tempo, né? Agora parece que a gente está de mãos atadas dentro da camisa de força, assim. Então, minha pergunta seria, em relação ao capítulo 3, né, me trouxe a questão do Big Data e das novas tecnologias. A própria pescaria probatória, atrelada à ideia da busca e apreensão genérica, já nos levanta, né, inúmeros questionamentos, que, como bem colocou o professor Alexandre Moraes da Rosa, e o livro é pontual, assim como a coluna no Conjur, do Alexandre e do Auri. Mas acho que alguma questão em relação à tecnologia, acho que fica catalisado o problema ainda mais, né? E aí eu trago algumas considerações que me levaram a fazer o raciocínio até o questionamento que eu trago, que é sobre a percepção de como existem inúmeras formas de busca que vêm corriqueiramente sendo eufemisticamente tratadas como institutos diversos da busca, né? Então, isso que, num artigo que eu publiquei com o Ricardo Gleckner, na RBC Crim, sobre busca e apreensão de dados digitais, a gente traz esse questionamento, e no Brasil, esse fenômeno pode ser evidenciado na identificação genética. Então, com o avanço da tecnologia, a gente vai demonstrando que a gente vai percebendo que novas modalidades de meio de obtenção de provas são tratadas como busca. Busca genética, busca de obtenção de metadados, busca para localização via GPS. E aí o meu questionamento, professor Alexandre, é no sentido de que agora eu venho encontrando vários julgados sobre a utilização de drones, né? E pergunto aqui se não seria a busca, né? Uma busca sendo, ainda que não configurada e não, inclusive, sem ter os limites constitucionais que o Instituto da Busca tem. Muito legal. Eu queria, na verdade, eu não consigo acompanhar toda a minha vida, é muito maluca. Se depois eu puder, Dani, tu puder mandar o link do arquivo para eu poder consultar, eu quero lê-lo também. A Dani tocou num tema, eu fiz 2, se vocês procurarem no conjunto, tem um artigo meu com a Franciele, que é sobre drones, em que nós vamos trabalhar isso, a tese de doutorado dela pela Federal de Minas Gerais, que vai ser publicada, fiz até o prefácio recentemente. Tem que fazer o teu toque lá, né, Tiago? Estou devendo para ti. Eu tive 2 orientandos que trabalharam isso. Um bem legal, que era um policial, em que ele tinha justamente a lógica da eficiência, né? Então eu vou sair vasculhando. Eu vou sair vasculhando a casa de todo mundo com drone e coisas do gênero. E um outro orientando que queria trabalhar na tutela de direitos fundamentais. E a nossa discussão, saímos a pesquisar no mundo. Então, vamos lá pensar. Drone, eu tenho várias possibilidades de drone. Em geral, a gente pensa no drone voador, né? Mas tem o drone que pode rastejar, que pode entrar por esgoto. Então, tem várias modalidades de drone. Essa seria uma longa mônus do Estado sem regulamentação. A ANAC, o que tem de regulamentação é muito pequena no tocante a drone. Então,
um país como a Holanda, você pode ter um drone e você pode subir o drone nos limites da sua propriedade, não pode ir sequer na rua para poder andar, e tem uma altura máxima que você possa subir. Mas no Brasil, diante da nossa pobreza no que se refere ao capítulo de provas do nosso Código de Processo Penal e da ausência de regulamentação, todos nós que pesquisamos processo penal vamos encontrar uma regra que diz assim: se a prova não está produzida e não viola os princípios gerais de direito, ela está autorizada. Então, você tem hoje um uso cada vez maior de novas tecnologias a favor da polícia. Para fechar essa noção de drone, antes de chegar na noção de drone, eu vou falar, para responder a tua pergunta, Dani, falar um pouco de Big Data, né? Então, hoje, o Ministério Público Federal fez uma licitação e uma empresa chamada Samae ganhou a licitação, entregou um produto para eles e consegue fazer um baita Big Data de todos os bancos de dados que você possa imaginar. Então, hoje em dia, o Ministério Público Federal, no seu unidade de inteligência, tem acesso pelos convênios que eles fizeram, Tribunal de Contas, Receita Federal, todos eles fizeram um baita Big Data. Esse Big Data faz com que a gente possa fazer grafos de relacionamento entre saber que eu tive numa live com vocês aqui, nesse momento é possível, não diria no programa deles, mas é possível que você possa usar dados para cruzamento. E esses dados para cruzamento, durante muito tempo, foram pensados por nós como dados dados de escrita, dados de nome, CPF, e a gente não considera ainda, não leva a crer como isso pode ser feito com imagem. Então, hoje em dia, o que eu tenho trabalhado com o Everton, que é um orientando meu que está agora, foi para os Estados Unidos, ele tem construído a utilização de Big Data com imagem, que não deixa de ser um exemplo bem interessante o que o Google Street View faz com todos nós. Então, essa construção de Big Data para além de uma questão somente de dados selvagemmente, como nós conhecemos, de texto, de regra, de coisa, passa a ter o contexto visual como um grande elemento. Você sabe que hoje a grande questão do banco de DNA é que o banco DNA ele tem uma série de questões invasivas e hoje em dia ele tem sido, desde o Tratado de Prum, quando o Tratado de Prum fala daquilo da Comunidade Europeia para poder melhorar a investigação, já que teríamos fronteiras mais abertas, tal. O que tem ganho fôlego hoje é o reconhecimento de face, o reconhecimento facial, ele vem a substituir com maior êxito as questões vinculadas a DNA. Mas com tudo isso, para responder a pergunta que me fizeste anteriormente, com cada vez mais o potencial cognitivo das máquinas, vocês compram um computador, daqui a um ano já está obsoleto, você tem toda a internet 5G, nós vamos ter internet das coisas em todas as casas, e o potencial de produção de dados e de cruzamento de dados será avassalador. Então, o uso de imagem, quer por drones ou quer por câmeras hoje já interligadas, Santa Catarina tem um projeto chamado BenTV, em que a polícia tem acesso a câmeras de todos os condomínios vinculados às grandes empresas. Então, se há um crime, eles abrem a câmera da casa, eles veem situações como essa. Se você imagina o potencial que isso pode oferecer com reconhecimento de rostos, então a gente tem uma vida que é 1984, seria brincadeira para todos nós. Quando você faz isso, eu tenho um segundo problema, que desde de possibilidade de deepfake, a possibilidade de você não ter condições de impugnar esse tipo de prova. Por isso que aquilo que a Maria fez referência é muito importante. A cadeia de custódia, nós precisamos, talvez seja a bandeira mais importante de todos nós, porque a reconstrução de imagens em tempos diferenciados, se não for cuidadosa, pode colocar qualquer um de nós em qualquer cena do crime e será difícil depois nós trabalharmos com isso. Para garantir o mínimo dessas questões, nós temos lutado para que o blockchain seja de fato efetivado, ou seja, não tenho mais como usar uma prova judicial de uma câmera que esteja num ambiente
público, sem que eu tenha gravação disso em blockchain, porque o custo hoje de gravação é pequeno, não tem mais aquela óbice de guardar dados, não é tão assim dificultoso. Se você for qualquer nuvem da AWS, está em promoção no Brasil, a Amazon está querendo crescer, então a gente pode buscar outros mecanismos. Eu tenho orientando o Felipe Próspero, que está trabalhando no blockchain como um mecanismo da integridade na prova penal. Mas respondendo à tua pergunta, como nós não temos regra, assim como nós não temos por encontro fortuito, valendo dessa lacuna, os policiais têm feito o quê? Fishing Expedition com drone. E aí fica o quê? Fica aquela... Eu gosto muito de dizer para os meus alunos o que o Barroso disse, né? O Barroso disse, mas eu vi o cara saindo do táxi com a mala. Que é aquele caso lá do ex-ministro do GDL. Ele diz, eu vi o sujeito, o deputado, entrando no táxi com a mala. Então, quando ele viu, ele não consegue mais discutir se a prova é ilícita ou não, porque o impacto do ver, para quem não é acostumado a lidar com direitos e garantias fundamentais, ele sofre alucinação. Vocês todos estudaram Rui Cunha Martins, então a ideia daquela alucinação do efeito do ver é avassalador do ponto de vista cognitivo. Desver seria maravilhoso para todos nós. E os juízes que não conseguem entender, uma magistratura que não consegue entender o papel do devido processo legal, para isso é fundamental. Eu escrevi um texto com a Helena Matilda, que saiu no Conjur, que era o seguinte: eu tenho que separar muito bem. Eu não posso, a valoração da prova é só depois que eu tenho validade da prova, que eu posso primeiro tenho que dizer, essa prova foi produzida validamente, sim ou não. Se não foi produzida validamente, eu não posso valorar. Mas como se faz? Se coloca o carro na frente dos bois, e em nome do eficientismo, a prova com drone, quem quer que seja, tem sido validada em todos os seus termos. Então, mais uma das questões que a gente precisa, e o trabalho do doutorado da Francine, na verdade, Francine, é muito legal porque Francine de Paula, ela consegue colocar que nós, na ausência de regra, nós não podemos flexionar os direitos fundamentais em nome da ausência. É justamente para fazer escuta ambiental, a gente precisa de regra. Para fazer invasão, a lei dos crimes, a lei das organizações criminosas, somente para a organização criminosa, prevê lá a escuta ambiental, que tem divergência se pode ou não pode, porque não tem lei regulamentando, mas muito bem, está lá a prevista escuta ambiental e teve uma alteração agora na lei nova. A lei autoriza a infiltração digital nos crimes previstos na lei. Como é que nós vamos autorizar que a polícia se valha de algo altamente invasivo, como é a entrada de drone, sem uma lei que regulamente? E para terminar, como os meus estagiários gravaram uma vez na minha casa, eles entraram com drone na minha casa e me filmaram em casa. Então, os meus estagiários entraram com drone, disseram, gostava muito, então eles foram com drone perto da minha casa, era perto de uma praça, eles entraram pela janela e foram dentro da minha casa, me filmaram dentro de casa, filmaram a minha casa e foram embora, numa franca invasão. Se eu uso isso com finalidade de dizer, eu estou falando de um drone comprado na Saraiva, de 700 pila, porque tem drones muito mais sofisticados, com potencial muito maior e com capacidade de simulação muito grande. Então, o que me parece importante é que, como a Maria Alice fez referência, os julgados se organizam sempre para dizer, teve ou não teve, está filmado ou não está filmado. E essa discussão, a gente tem que não entrar nessa discussão e deslocar para o conteúdo da autorização para a invasão dessa privacidade e, no segundo momento, da utilização de prova manifestamente ilícita. O que nos salva também, ou é pior, porque aqui, a látera disso tudo, eu quero dizer uma coisa. Nós comemoramos muito que a lei de abuso de autoridade previu como crime de abuso de autoridade o usar e decidir com base em prova ilícita. É abuso de autoridade, correto? Só que a magistratura tem uma lógica de preservação. Então, se um desembargador, um ministro, reconhece que a prova era ilícita, ele não tem opção, sob pena de prevaricar, de processar o promotor, o procurador e o juiz. E aí eu tenho dúvidas se isso vai, de fato, implicar em reconhecimento ou eles vão dar mais um jeitinho de arranjar qualquer teoria para dizer que a prova era lícita, para não ter que processar os pares.
Então, me parece que isso é para ser estudado, mas há uma tendência a que a prova ilícita seja cada vez mais validada, justamente porque é uma punição expressa daqueles que se valerem da prova ilícita. Então, eu tenho um receio de como isso se consolidará, porque se nós não tivermos uma punição de quem se vale de prova ilícita, nós incentivaremos a continuidade delas. E a ideia de previsão legal numa comunidade que é amplamente autoritária me parece um tanto quanto duvidosa. Não sei se respondi ou se falei. Eu vou puxar um gancho só porque o Alexandre acabou tocando no assunto que seria o outro ponto que eu ia levantar, que é justamente essa questão assim, bom, ok, a prova ilícita, né, ela foi coletada de maneira ilícita, ela não teve uma cadeia de custódia adequada, mas ela foi colocada dentro de uma investigação, ela foi colocada para análise de um juiz, ela foi usada para uma determinada decisão, um mandado de prisão, de qualquer outra situação. E depois, porventura, né, ela é desentranhada do processo. Bom, agora realmente reconhecemos que essa prova é ilícita, ela não poderia estar ali, ela foi desentranhada, né? Qual é o critério que vai se usar ou que vai se tentar infiltrar na cabeça daquela autoridade para ignorar completamente aquela prova que antes estava e agora não está mais? É impossível, é um período de tempo que tu não consegue retroceder. É uma imagem que fica maculada de uma forma que não existe esquecer aquilo ali, né? Não tem como, enfim, não há possibilidade de mexer no inconsciente de quem já teve a visibilidade daquela prova. Então, bom, muito bem, ela é ilícita, vamos desentranhar e assim o processo penal pode seguir de maneira correta. Muito bem. E qual o motivo que fez essa prova ilícita ser desentranhada apenas agora? Ah, bom, por diversos motivos, por esse. E qual vai ser o real motivo ou qual vai ser a circunstância que vai desentranhar aquilo já da mentalidade? De quem acessou aquela prova, de quem viu, de quem leu, e dizer, bom, agora você, por favor, ignore ela a partir daqui, né? Não considere o que o senhor leu, não considere o que foi documentado, porque ela não é mais válida nesse procedimento. É algo impossível, a gente entra na psique da questão de referenciar uma prova ou não. Ou não posso referenciar ela de maneira técnica, mas a minha consciência já está completamente disseminada com aquilo com a documentação que estava ali. Então, assim, é quase, me parece algo que não tem possibilidade de resolução. E eu me pego pensando nisso várias vezes, porque aí a gente tem que voltar lá para o início, que é justamente a cadeia de custódia. Porque é a única forma de barrar que essa prova chegue no momento que ela já não tem mais possibilidade de não influenciar em alguma decisão, em algum outro tipo de reprimenda, né? E a única forma de barrar seria na cadeia de custódia. Porque fora dali para frente, não há mais possibilidade de reverter. Não tem mais como a gente pedir que ela não seja analisada, que ela seja simplesmente desconsiderada. Mas, por exemplo, me veio isso na cabeça agora. A cadeia de custódia tem servido, obviamente, para fazer essa rastreabilidade e confiabilidade das provas que entram no processo, mas eu coloquei, por exemplo, voltando nos drones e nesses meios de investigação tecnológicos, eu coloquei aqui no chat um link do alcance do drone. Né? Esse é um link da China, é um drone da China que consegue alcançar placas de carro, rostos de pessoas, e aí liga muito com o que o Alexandre estava citando ali agora há pouco. O drone não precisa mais entrar na casa de ninguém, ele está fixo em um determinado local e consegue ter alcance aí inimaginável, né? Agora, a pergunta é, como que a gente consegue aqui, a cadeia de custódia para mim não alcança esse problema, como que a gente consegue separar aqui segurança pública e investigação? Porque a discussão sobre a utilização de drones e essa possibilidade de Fish Expedition é em torno da segurança pública. E aí eu sei que o Alexandre está com o tempo esgotado já, mas eu queria direcionar... É só porque o Auri, eu tinha esquecido que eu tinha marcado com o Auri às 8 horas uma live. Se eu não aparecer, ele vai me xingar, porque é a última geração. Vocês conhecem o nosso coisa, ele já está aqui, que está nervoso, quer que eu entre. Ele já mandou 10 mensagens, já me ligou aqui, dizendo assim,
Então eu fico muito triste de não poder estar aqui com vocês mais e dizer que eu fiquei muito feliz de vocês terem dado uma lida no material. Percebam que a ideia, a gente tem assim, quando eu tenho escrito os livros, e aí eu peço vênia para todos vocês, é que quando a gente escreve uma dissertação, vai lá na minha tese de doutorado, eu escrevo uma tese de doutorado. Eu tenho procurado escrever mais beabá, assim, porque é onde a gente consegue fazer com que os meus colegas entendam. Então, assim, me perdoe às vezes não ter a devida profundidade, eu tenho tentado escrever para o povão. Então, assim, tem livros meus que ninguém entende, porque a tese, por exemplo, ninguém entende, mas quando a gente vai para o varejo, assim, eu tenho tentado fazer isso. Então, descontem a ideia de tentar escrever para mais gente e não só para iniciados. E eu fiquei contente de vocês terem lido. Vocês têm meu Instagram, têm meus contatos, tanto a Dani quanto a Maria Alice ou o Carlos Helder podem mandar o meu WhatsApp aí. Eu estou à disposição de vocês e peço desculpas, porque senão eu vou receber uma pescaria coercitiva aqui do Lopes Júnior, né? Sabe que o bicho não é fácil. Com certeza, com certeza. Depois me manda um vídeo disso aqui, por favor, se vocês gravaram, eu queria ter o vídeo, tá? Obrigado, pessoal. Tá bem. Valeu, Alexandre. Valeu. A Polícia Federal do Brasil já comprou esse drone. Se vocês botarem Polícia Federal Drone, vocês podem ver como ele já está funcionando no Brasil, tá? Um abraço. Pois é, pessoal. O Alexandre tem um compromisso agora com a Auri, mas a pergunta fica aberta para quem quiser debater, quem quiser continuar. A Maria Alice está aí, a gente pode continuar debatendo, claro. E quem tiver perguntas que queiram direcionar para o Alexandre especificamente, vocês podem colocar ou no chat aqui, ou vocês podem utilizar o nosso site, o nosso Instagram, para a gente direcionar essas perguntas a ele, assim que ele responder, ou por áudio, ou pelo fórum do nosso site, vocês vão ser comunicados, tá bem? Mas é isso, eu queria que vocês dessem uma olhada, então, nesse link aí que eu mandei no chat, do alcance dos drones, e eu queria, sei lá, escutar alguém aqui, o que o pessoal tem para falar sobre essa possibilidade de utilização e separação. Utilização de drones e Fish Expedition, conhecimento fortuito entre segurança pública e investigação criminal. O que vocês têm para me dizer aí? Eu tenho uma pergunta antes, posso? Para Maria Alice. Maria Alice, eu não peguei o comecinho da fala, eu cheguei atrasado, mas teve uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é algo que eu tenho pensado há um tempo, e você mencionou que passou um tempo nos Estados Unidos, acompanhando lá, quase um semestre, né? E a minha dúvida é a seguinte: hoje a gente fala e a gente tem presenciado uma constante importação de teoria, esse transplante jurídico, importação de instituto. Você que teve essa vivência lá e analisou aqui esse mundo de jurisprudência, eu queria saber se você acha que, de fato, há uma importação de determinados institutos ou se o que se importa é uma idealização do que parece ser esse instituto. Eu faço essa pergunta porque, às vezes, me dá a sensação de que, na realidade, não é que se conhece o instituto e faz a adaptação aqui, tirando uma coisa, colocando outra, à la brasileira, para enfiar no processo penal. Muitas vezes me dá a impressão de que a gente tem uma idealização do que seja um instituto, em todos os seus, todo o processo de operacionalização, e de repente a gente acaba importando o que a gente idealiza e não. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, qual a tua perspectiva, o que tu acredita. Não, perfeito. Me fizeram essa pergunta também numa discussão que a gente estava antes da minha defesa da dissertação. E eu já tinha parado para pensar sobre isso junto com o meu orientador, que foi o Ricardo Gleckner, né? E eu perguntei isso para ele porque o meu título inicial da dissertação, ele tinha aquela expressão serendipidade, né? E ele me questionou assim: por que tu colocou serendipidade no teu título? Eu falei, bom, porque eu acho que é um conceito que define bem essa questão do encontro fortuito e tal. Falou assim, bom,
Então, eu vou te dizer uma coisa, esse conceito, nem falando só sobre o Instituto da Serendipidade, que não é um instituto, é um conceito, ele é muito mal importado para o Brasil. Então, tu pode esquecer que vai utilizar isso aqui. Poxa, mas por quê? Então, a gente entrou nesse debate em função do conceito. E aí, claro, nós chegamos à conclusão que é exatamente isso que tu falou. A importação desse conceito, ela é completamente divergente de como ele funciona nos Estados Unidos, né? A serendipidade, que é a serendipity, nos Estados Unidos, ela funciona de uma determinada maneira pro sistema jurídico estadunidense, que não tem absolutamente nada a ver com o sistema jurídico brasileiro. É completamente divergente. E simplesmente fizeram uma tradução literal do conceito, trouxeram para cá, tem aquela lenda dos 3 príncipes de Serendip, que eles estavam numa jornada e acabaram encontrando outras questões. É uma teoria um pouco mais filosófica da situação, para tentar validar um conceito que foi quase colocado, desculpa a maneira de falar, mas do Google Tradutor, e trouxeram para cá como uma teoria. Bom, então nós temos a teoria da serendipidade. Então, assim, especificamente esse conceito me fez pensar todo o restante. Mas qual foi a conclusão que eu, junto com o Ricardo, e eu coloco ele porque realmente foi quem me despertou, né, esse pensamento um pouco mais crítico, é que esses institutos, tanto a teoria da descoberta inevitável, os frutos da árvore envenenada, né, e todas essas teorias que são utilizadas no direito americano, elas foram trazidas para o Brasil de forma abrasileirada, né? Então, elas foram entendidas de maneira supostamente corretas, mas elas precisaram, por óbvio, de adaptação. Então, é diferente, por exemplo, do conceito serendipidade. Esse está completamente divergente do que é a aplicação nos Estados Unidos da serendipidade. Esse aqui no Brasil é como se a gente estivesse falando lá de abacate e de abacaxi. Não dá, né? Essa teoria não dá. Agora, as teorias que estão sendo utilizadas, a minha opinião, mal utilizadas pelos tribunais superiores para validar ou não validar as provas colhidas fortuitamente, elas foram abrasileiradas. Então, elas funcionam, entre aspas, no nosso sistema jurídico com o mesmo nome que se tem lá fora. Só que, bom, então tu está me dizendo que as teorias que estão lá funcionam lá e as teorias que estão aqui funcionam aqui? Basicamente isso. Só que ela teve uma adaptação que, digamos, rebaixou muito o nível da teoria. A gente precisou, nosso sistema jurídico, por mais que seja diferente de lá, ele também não tem desenvolvimento cultural, doutrinário e jurisprudencial que eles têm. Então, a gente precisou quase que rebaixar para a 2ª divisão, a 3ª divisão, né, para conseguir inserir uma teoria. Eu não vejo isso com maus olhos. Tem pessoas que acham absurdamente horrível fazer a importação. Eu não vejo com maus olhos porque tudo que é bom a gente consegue, de uma forma ou de outra, trazer e tentar melhorar. Essa é a minha opinião de uma pessoa que é super otimista com tudo, né? Tem pessoas que dizem, não, pelo amor de Deus, não vai para os Estados Unidos me trazer uma teoria que foi criada para um sistema e tentar brasileirar. Ok, concordo que não é muito bom abrasileirar, mas quem sabe a gente pega a ideia central da teoria e tenta adaptar para o nosso sistema. É possível isso, porque prova continua sendo prova aqui, na China, em Tóquio, em Abu Dhabi, em qualquer lugar, prova é prova. A única diferença é como ela é tratada. Então, as teorias que nós temos hoje aqui, elas são sim importadas dos Estados Unidos de forma abrasileirada e que, na minha opinião, elas ainda não funcionam. Não sei se a gente vai estar aqui para ver elas funcionarem da maneira correta, mas eu acho que é um caminho inicial, né? Que pelo menos, bom, está sendo utilizado da maneira incorreta pelos tribunais superiores. Sim, é que nem querer falar da teoria do domínio do fato, pelo amor de Deus, chega a dar uma palpitação no coração quando vê aquilo ali acontecendo. Eles usam de uma maneira completamente divergente, mas pelo menos estão pensando sobre aquilo ali. Vamos ser um pouquinho otimistas, né? Eles estão pensando sobre aquilo ali, mas vão daqui a pouco. Fase 1, pensa. Fase 2, tenta interpretar. Fase 3, quem sabe começa a entender. Fase 4, adapta para o sistema. Então, é isso que está acontecendo com as teorias aqui, né? E só a título de informação, teve um acórdão que negou a utilização de prova colhida fortuitamente. Eu vou perguntar, que bom, né? Tem um acórdão que já negou, porque, enfim, percebeu. Não percebeu que a teoria estava errada. Só disse que o juízo que autorizou a busca e a apreensão era incompetente. Então, não, já
que o juiz é incompetente, a prova não é válida. Aí o que aconteceu? Voltou para a instância inicial, o juízo competente expediu o mandado e daí foi aceito. Né? Então, a gente fala assim, quando eu fui ler aquele acordo, eu falei, tem um que sobreviveu, que conseguiu. Não, é o juízo que é incompetente, mas a prova tá valendo. Então, mas não sei se eu te respondi, mas a linha que o Brasil está tomando no processo é essa aí. Uma dúvida, Maria Alice, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu só fiquei uma dúvida, na verdade, eu gostaria de agradecer, também cheguei atrasada, mas eu fiquei uma dúvida nesse acórdão que você mencionou. O caso voltou, então, para um juiz competente, o juiz que na verdade, deveria ter feito essa expedição, mas as provas foram, de alguma forma, corroboradas depois? Elas foram consertadas? O que aconteceu? Esse é um acórdão só sobre busca e apreensão. Tá? Ele envolvia interceptação telefônica, mas não discutia a prova obtida em interceptação telefônica. Então, chegou no STJ e falaram, não, essa prova não é válida porque o juízo competente que expediu o mandado de busca e apreensão não deveria ter expedido. Por quê? Porque a pessoa que estava sendo investigada tinha foro privilegiado. Então, teria que ter sido observada essa circunstância específica para que o mandado fosse expedido de maneira correta. O que eles fizeram? Voltou para a instância inicial, o juiz de lá redistribuiu o processo. Bom, então tá, então não é para estar aqui comigo, é para estar com a competência tal. Redistribuiu o processo, eles expediram outro mandado de busca e apreensão, supostamente para o mesmo tipo de prova, que era documental, né? Foram no escritório dessa pessoa, que era uma pessoa pública, recolheram outros documentos que não tinham absolutamente nada a ver com o anterior, e aí acabaram juntando tudo, como se botasse tudo na mesma caixa, né? Bom, agora aqui nós temos as provas, então podemos utilizar, correto? Porque já que foi tudo apreendido no mesmo lugar, independente se foi antes ou se foi depois, e foi aceito. Então, assim, foi o caso mais absurdo que eu vi, porque ele me deu uma esperança no início de que tivesse sido, né, bom, um acórdão pelo menos que consegue analisar a teoria de forma decente, e chegou no final, foi 10 vezes pior, porque ele simplesmente mandou de volta, falou assim, vamos dar uma consertada, tá? Então faz assim, ó, pega isso aí que tu já coletou, manda lá pro cara que é competente, junta tudo no processo, que daí toca adiante. E foi isso que aconteceu. Eles basicamente convalidaram a ilicitude, né? Tornaram a ilicitude lícita. Bem complicado mesmo. Obrigada. Fizeram um band-aid por cima de band-aid e falou assim, toca em frente, mesmo que esteja sangrando. Vai assim mesmo. Sabe? Se você puder depois compartilhar o número do julgado, eu ficaria muito feliz. Obrigada. Com certeza, eu compartilho sim. Eu até posso talvez passar para o Helder ou para a Dani, né? Disponibilizo no site, alguma coisa assim para ficar de acesso a todo mundo. Mas eu reitero a ideia, tá? Eu vou lançar o livro sobre essa temática. Então, isso vai estar tudo no livro e com os acordos que estão atualizados também desse final do ano passado e desse ano. Mas, de qualquer maneira, eu passo para a Dani e para o Helder e daí eles deixam disponível lá. Agora, uma pergunta. Na Espanha, especificamente no Código de Processo Penal Espanhol, que trata sobre, teve uma modificação, uma reforma gigantesca em relação a novas tecnologias e tal, foi possível perceber ali uma possibilidade do juiz ter um acesso contínuo, um acompanhamento contínuo nas investigações tecnológicas. E aí, na medida em que alguns investigadores eles se deparavam com arquivos que, em tese, não seriam objeto da busca digital, eles comunicavam o juiz que estava acompanhando o caso, ou comunicam o juiz que está acompanhando o caso, e o juiz dá autorização ou não. Eu não sei como é que funciona isso na prática espanhola, mas nesse contexto brasileiro, onde existe aí uma vista grossa para algumas invasões a direitos fundamentais. Como é que tu vê isso, Maria Alice? Por exemplo, o juiz de garantias que acompanha diretamente investigações para fins de fazer a legalidade da investigação, né? Acompanhando diretamente esses pedidos quando um mandado de busca, por exemplo, não abarca determinado objeto,
e esse juiz, na medida em que o investigador ele vai fazendo a sua busca, sua investigação, o juiz vai autorizando mais restrições ao direito fundamental. Como é que tu enxerga essa participação desse juiz? Assim, teria uma questão super importante que até eu gostaria de ouvir muito o Alexandre sobre isso, inclusive que é essa questão super atual de quem sabe a gente ter um juiz de garantias, né, pelo amor de Cristo, e um juiz de instrução. Porque aí seria talvez uma pequena possibilidade da gente conseguir não cair naquela situação de não conseguir desver o que teria de prova ilícita, né? Isso é um ponto. O outro ponto seria o seguinte: chegou uma determinada requisição de um delegado para esse juiz que está instruindo, né? E ele autorizou, enfim, e aí aquele retorno dessa busca, ou aquele retorno da interceptação, acaba trazendo informações que a princípio não deveriam estar ali. Ou seja, uma conversa telefônica, né, que foi interceptada supostamente investigando uma pessoa, acaba falando de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa não tinha absolutamente nada a ver com a investigação inicial, né? Tem dois caminhos que se pode tomar, que, enfim, o que anda acontecendo não é o mais adequado, mas é o que tem sido tomado. Utiliza-se as informações dessa terceira pessoa para iniciar uma nova investigação a partir de uma notícia, utilizando essas informações como notícia-crime. Ou seja, investiga-se, né, num segundo patamar essa pessoa. Agora, isso é uma discussão que eu tive com o Auri num corredor, me lembro, inclusive, em 2018, a gente parou no corredor e começou a pensar, bom, mas se essa prova já foi originada de uma prova ilícita, como que eu vou autorizar que ela seja o início de uma notícia-crime? Eu já não estou daí, talvez, entrando numa segunda seara justamente de restrição, né, de violação de direitos e garantias fundamentais de uma terceira pessoa que não estaria nem no início do escopo das investigações, né? Então, bom, qual seria a solução? Invalidar total, talvez fechar os olhos para o que está acontecendo, e a gente volta para aquela discussão. Bom, então, entre a atuação estatal, né, que precisa de repressão, que precisa de investigação, que precisa colher elementos para realmente fazer o papel que se tem dentro de uma sociedade, ou preferimos que fizesse vista grossa, porque ela foi originada de uma prova ilícita e está investigando uma terceira pessoa que não tinha nada a ver, né? É uma situação que, para mim, hoje não está clara ainda. É algo que me incomoda muito, que eu vejo a prática disso bizarra, porque se vê tanto pessoas colocando panos quentes, que nem foi esse acordo, não, vamos tentar, então, tornar legal uma ilegalidade, e delegados pedindo novas diligências para investigar pessoas, ou investigar lugares, ou investigar outras operações que não estavam ligadas na primeira e que acabam sendo aceitas depois, né? Eu atualmente tenho um caso no escritório que ele é bizarro, ele é uma investigação de lavagem de dinheiro vinculada a um processo desse tamanho de porte de arma. Então, um processo desse tamanho de porte de arma gerou uma investigação de lavagem de dinheiro violentíssima. E aí tu vai ver o processo do porte de arma, não tem nada ali. O que aconteceu? Prenderam um cara que estava com uma arma na cintura. E aí fizeram a suposição que o cara era Uber, fizeram a suposição que as duas pessoas que estavam sentadas no banco de trás eram de uma quadrilha e que ele estava transportando os dois líderes da quadrilha, né? E aí começaram desse flagrante do porte de arma, surgiu uma investigação de organização criminosa que culminou num tráfico, que culminou numa lavagem de dinheiro, uma coisa absurda. Então a gente hoje está lutando para tentar ver qual foi o nexo do policial dizer, não, eu acho que aqueles dois ali atrás eram suspeitos, então vamos investigar, porque eles estavam com uma cara ruim ali atrás e deviam ter alguma coisa a ver com o cara que era Uber. É bizarro, mas essa é a realidade que está acontecendo. Então a gente se vê tentando desestruturar um sistema que está pronto para fazer a licitude de uma prova ilícita. É o que tem acontecido. Eu vou trazer uma ponderação também sobre, na verdade, a coluna, né? Que não sei se vocês viram que além do capítulo 3º,
do livro do professor Alexandre, também tinha a coluna do Conjuro com o professor Auri, e é uma matéria que eles falam sobre a pescaria probatória nas favelas e a ausência dessa prática nos condomínios luxuosos. Só que foi em 2017, né, escrito a coluna. E aí a gente consegue ver como esse cenário também vem sendo revertido. Revertido não, porque segue ocorrendo nas favelas, só que agora ele também vem sendo expandido, né? E tá esse alargamento que a gente vê na Lava Jato também de mandados genéricos. E esses mandados de busca e apreensão, ou de completamente genéricos, principalmente com objetos que envolvem metadados, né? Então, eu acho que o Phishing Expedition, por meio da utilização da tecnologia, acaba sendo muito agravado, né? Aí eu não sei, assim, gostaríamos de ouvir de outras pessoas também, ampliar o debate, para ver o que vocês pensam sobre essa compreensão dos meios de obtenção de prova que vêm sendo cada vez mais tratados como busca, e essa configuração na verdade, coisas que seriam a busca como institutos diversos da busca, né? Então, seria essas ponderações, não sei se alguém com outros casos também, que nem a Maria Alice exemplificou, teria alguma questão compartilhada do seu dia a dia, de eventuais casos ou coisas que ficaram sabendo ou que atuaram no passado, que já podem compartilhar. Bem, Dani, eu não sei se eu vou acabar falando exatamente o que você diz. Um caso clássico é o caso do COAF. É sempre uma devassa na vida, mesmo que o Ministério Público peça muito menos do que o COAF entrega. O Helder, desse assunto de tecnologia, o Helder vai conhecer melhor, mas voltando, eu queria tratar do que o Helder falou, da questão da segurança pública e do direito de investigação, e colocando nesse contexto das tecnologias, e até o drone. Me parece que aí é uma questão que o Helder trabalhou também. Eu li a dissertação, não o livro ainda, mas li a dissertação como foi para a defesa, que tem a questão da divisão informacional de poderes. Não é só uma questão de segurança pública. O Estado, para fazer segurança pública, e o grandíssimo juiz Flávio Antônio da Cruz, do Paraná, sempre diz, poderia gravar a casa de todo mundo e saber de todos os crimes, a todo momento que está sendo cometido em todos os lugares. Só que o Estado passaria a ser o verdadeiro criminoso. E esse é o grande problema. Então, me parece que nesse âmbito da tecnologia, do drone, o Estado não pode ter todas as informações. Esse é um princípio republicano. E que a gente tem esse problema com a tecnologia. Claro que a tecnologia permite. Mas a gente tem outros métodos, sem ser tecnológicos, tão sofisticados para permitir. É só botar um policial dentro da casa de cada um. A ditadura funciona assim, com censura aos professores, a todo mundo. Não é tão novo assim, mas me parece que é um problema republicano, de teoria do Estado, até anteriormente. Né? E é o que acontece hoje com o COAF, quando o COAF transmite diretamente as informações para o Ministério Público. É o Estado que tem todas as informações sobre todo mundo. E não pode, né? O Helder poderia falar melhor dessa problemática que a doutrina alemã traz da concentração de informação num único poder. É um debate que, se a gente quiser, passa horas aqui, né? Porque tem tantas pequenas nuances, assim, para abordar que, para quem gosta desse assunto, que com certeza todos que estão aqui gostam disso. Peraí, só um minutinho. Posso falar com você depois, que eu vou entrar aqui numa videoconferência? Pode ser? Claro, sem problema algum. O que eu acho, pessoal, daquilo que o Caio acabou de falar? O livro
E aí eu estava conversando com a Dani sobre isso antes de a gente começar. O livro que fala da teoria do drone é bem legal quando ele vai falar sobre a sensação dos soldados que faziam o monitoramento da zona de guerra e quando esses soldados se deparam com os sujeitos tendo vidas normais, os inimigos tendo vidas normais, cotidianas que todo mundo tem. E aí o Caio traz a possibilidade, por exemplo, traz o exemplo do Estado colocar um policial em cada casa, a casa de todo mundo, e ter acesso a diversas informações. Talvez seja até pior com o drone, né? Porque quando tem um policial, você sabe que está lá e você se comporta de maneira tal que não vai te complicar. Eu lembro que uma vez eu acho que foi o Gustavo Badaró dando um exemplo da situação que você entra no elevador e aí, quando você está sozinho, você vai, olha no espelho, ajeita o cabelo, ajeita a gravata e tal. Mas quando você está com alguém, você fica lá, serinho e tal, você não se... Então, é muito disso, né? E aí, quando você traz, por exemplo, esse link que eu joguei para vocês no chat, de um drone que tem esse alcance inimaginável, ou inimaginável até ser divulgado isso, você percebe que algumas regulamentações de distância, algumas regulamentações de sobrevoo de alguns lugares, etc., fica insignificante. Então, a gente está discutindo o alcance de um drone a partir de sobrevoo, não só do drone, mas dessas outras tecnologias que podem incidir dentro do núcleo essencial do direito fundamental, né? Por exemplo, esses vírus, como eu tenho trabalhado, mas é muito disso, a gente não tem essa limitação. Então, quando eu trago essa possibilidade, por exemplo, de se misturar, que é o que eu tenho visto, né? Mistura-se segurança, mistura-se investigação, aí traz a vigilância para fins de prevenção. Então, daqui a pouco o Estado começa a se utilizar de institutos de investigação. Aliás, o Estado começa a se utilizar de institutos processuais para fins de prevenção de crimes. Então, aquela discussão, olha só como é interessante essa lógica de segurança, essa lógica de prevenção. A prevenção de crime era em tese, função do direito penal, função da pena, né? E agora, aí vem toda essa discussão de velocidade do direito penal, aquela questão lá com o Silva Sanches e tal. E aí agora está se querendo colocar a prevenção no processo. Então, se utiliza de institutos processuais para fins de prevenção de crime. Não no sentido de prevenir que o crime não vai acontecer, não, mas no sentido de punir imediatamente, ou de conseguir fazer essa dinâmica ser mais rápido para a punição. Então, por exemplo, utilizar drone, utilizar software de vigilância, eu vejo muito por aí. Não sei o que vocês têm a colocar sobre isso. Se me deixar falando, eu vou falando até amanhã, então quero ouvir das outras pessoas também. Eu sou um bom ouvinte, então eu vou ouvir um pouco. Olá, pessoal, boa noite. Estou chegando agora na live, na videoconferência. Para mim era 8 horas da noite, eu recebi esse e-mail, me cadastrei, e para mim, eu fiquei com esse pensamento, é 8 horas. E eu comprei o livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, Fishing Expedition, aqui da doutora Viviane, doutor Felipe, doutor Alexandre, justamente porque é uma matéria que muito me interessa. Eu estou caindo de paraquedas, eu não sei aí qual que é... Boa noite a todos, eu sou advogada criminalista aqui na capital de São Paulo, no Tribunal Bandeirantes, Estado de São Paulo. Sou amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, pelos prefeitos do Brasil, atuo muito nos tribunais superiores, no STJ, no STF, e o tema me agrada, e o tema me apetece justamente porque eu atuo em grandes operações. Já atuei em grandes operações aqui em São Paulo, e justamente essa questão de pescar a prova, eu não sei exatamente onde está o bate-papo aí de vocês, né, no tema Fishing Expedition, que foi proposto,
mas eu já tive muitas experiências desastrosas e infelizes por conta das ilegalidades que são cometidas, principalmente em grandes operações. Então, já fui policial também, já fui policial civil, já fui investigadora e já estive do lado de lá e sei como os policiais agem na busca de provas muitas vezes ilícitas, né? Agindo arbitrariamente. Então, primeiro eles escutam o suspeito, às vezes por semanas, meses, e aí depois eles fazem o pedido para o magistrado para deferir a interceptação telefônica, porque eles já sabem quem eles querem ouvir, o alvo já está agora determinado, e aí é feito o pedido da interceptação telefônica, entre outras questões, como mandados de busca e apreensão. Então é isso, pessoal. Vou devolver a palavra para vocês, que eu estou meio boiando, acabei de chegar. Boa noite. Obrigada, Alessandra. Mas pode também, se quiser, compartilhar mais questões da tua prática, inclusive enquanto policial, né, investigação. Acho que é importante também ter outros olhares de quem ocupa ou ocupou, né, outras posições dentro da lógica do sistema, né, como um todo. Eu particularmente eu posso passar algumas experiências que eu tive enquanto policial, enquanto investigadora de polícia. O processo penal eu brinco desde 1997. Primeiro, como policial, eu fiquei com meu saco cheio, cansei de ver ilegalidades, arbitrariedades, entre outras questões que não é o tema aqui, mas me desgostei muito e por isso que eu fui estudar direito. E decidi criminalista, que eu sou uma eterna apaixonada pelo direito penal, pelo processo penal, pelas ciências criminais como um todo. E o que eu posso compartilhar com vocês? Que realmente há mesmo essa pesca de provas, né? Fishing expedition, essa expedição de busca, essa expedição de pesca, muitas vezes ilegais, sem o mandado, muitas vezes, de busca e apreensão, ou até o mandado de prisão temporária, quando ele é expedido, é sem elementos mínimos suficientes para fundamentar aquela decisão. Basta hoje o policial, ele pega o telefone e liga, é preciso do mandado para tal endereço. E o juiz, ele, num despacho copia e cola, ele, em tese, fundamenta, só que a gente sabe que essa fundamentação ela não é adequada, porque ela não é pormenorizada, não analisa as questões concretas daquela investigação, simplesmente canetada, expede mandado de busca, expede mandado de prisão temporária, muitas vezes pessoas inocentes, muitas vezes realmente as pessoas também têm sim envolvimento com o fato criminoso, mas a questão não é essa, a questão é direito, não é fato. E a polícia não pode ingressar no imóvel com o pretexto de que é um flagrante, entendeu? Tem que sim fazer a sua busca, a sua apreensão, a sua prisão, no caso temporária, né? Geralmente nesses casos ele inicia através de uma prisão temporária e muitas vezes, como eu já peguei também alguns casos que nem temporária foi requerida para o magistrado, já pede logo a preventiva direto. Já peguei vários casos assim. Então, a minha paixão pelo direito penal, pelo processual penal e pela matéria nesse sentido. Já tive muitas experiências desastrosas, principalmente em relação a essas questões de arbitrariedades da Polícia Judiciária, arbitrariedades do Ministério Público e convalidadas pelos magistrados. O tema muito me interessa, eu não li ainda esse livro. Tem alguns autores aqui na live? Não? Não tem, não, né? O Alexandre já saiu, porque na verdade era um debate com o Alexandre. Ele já legal. Eu perdi, tá ótimo, sem problema nenhum. Então, assim, eu admiro muito o trabalho do doutor Alexandre. Mas aqui a gente... Ai, perdão. Não, é só para reiterar que se tiverem perguntas a serem encaminhadas para o Alexandre, podem fazer aqui
ou diretamente com a gente, no privado, se preferirem, porque a gente vai encaminhar para ele, no momento posterior, divulgar no site também, e no Instagram. Eu vou ler o livro, fala para o Alexandre que eu vou ler o livrinho dele aqui, tá? Que acabou de chegar pelo correio. Não tem assinatura, porque ele veio lacrado, veio direto da editora, é mais. Comprei também o livro de teoria dos jogos para passar minha quarentena aqui. Eu acho muito bacana o trabalho dele, é diferenciado, né? Eu já conhecia a teoria dos jogos muitos anos atrás e não resisti. Quando eu vi esse livro, eu falei, nossa, que sensacional, porque poucos falam sobre esse tema. Ele realmente inovou, trazendo essa questão do Fishing Expedition. E com certeza eu vou ter muitas perguntas para ele depois que eu terminar de ler, que eu ainda não comecei, acabou de chegar aqui na minha residência. E uma boa noite a todos, colegas. Um prazer aí, mesmo chegando atrasada, mas cheguei. Eu só queria fazer uma consideração, não sei se é oportuna neste momento. Na realidade, pegando um pouco do seu gancho, Helder, e do Caio também, que eu só conheço via digital, não conheço pessoalmente, eu lembrei um pouco, fiz a relação com controle social, quebra de privacidade, avanço tecnológico, e obviamente a gente está discutindo a partir de parâmetros do direito, mas voltando um pouco para a literatura em específico, eu lembrei um pouco do livro do 1984, do George Orwell, ou até um pouco, algumas partes do Admirável Mundo Novo. Eu não sei se vocês conseguem fazer alguma relação com a literatura. É claro que eu, por exemplo, faz muito tempo que eu li, mas a ideia principal sobre o controle social, para mim, fica muito claro. E o meu medo é justamente isso, né? A questão do Fishing Expedition e do controle social cada vez aumentar na nossa sociedade. Os drones são formas de imposição do poder, né? E isso me preocupa, não sei. Só lembrei, na verdade, quis mencionar esses dois livros porque eles foram muito importantes para entender o controle social e eu acho que tem toda a relação com o tema. Tem um livro interessante, eu acho até, Helder, que nós fizemos esse seminário juntos, ou não me lembro, que é a Teoria do Drone. Né? Não sei se foi contigo, mas estava na discussão lá. Mas, enfim, Teoria do Drone, eu tinha ele aqui no escritório, acho que acabei levando para casa. Fica a dica de leitura. Esse aí, ó, a Dani tem, do Gregory Chamail, esse aí. Ele é sensacional para ver como as coisas acontecem e ninguém se dá conta. Entre aspas, ninguém se dá conta, né? Agora a gente está começando a ter um pouquinho de noção do alcance de toda essa tecnologia, mas ele traz a abordagem de uma maneira excelente, assim, questões vinculadas à guerra também, eu acho que dá para fazer daí uma relação com 1984, né? Então, é bem bacana. Agora me lembrei desse livro de sugerir também a leitura. Eu, pegando o gancho aí do que a Lívia pontuou, eu fico sempre olhando essas novas tecnologias e quais são as que estão sendo utilizadas atualmente, né? Esse é o exemplo do link que eu mandei do drone, é um exemplo que para mim me choca um pouco por conta da questão do alcance. E quando você pensa em união ou vinculação de diversas formas de tecnologia de controle e essas possibilidades de inovação tecnológica, você começa a ficar um pouco cada vez mais apreensivo. Por exemplo, se você imaginar como é hoje feito o controle social na China, com aqueles programas de reconhecimento facial, crédito social, a possibilidade de débitos e créditos sociais da China é uma modalidade que eles utilizam lá, de controle social, de costumes e tal, análise das formas de vida, etc. Mas quando você coloca, por exemplo, junção dessas tecnologias, né, reconhecimento facial, a utilização dessas tecnologias de drone, ou utilização de reconhecimento facial nessas câmeras que nós utilizamos constantemente, e aí você vai ver, por exemplo, o exemplo de tecnologias como um óculos que eu tenho toda vez eu acho que eu cito esse óculos e todo mundo que conversa comigo eu falo desse óculos. É um óculos que me impressiona muito, é de uma empresa chamada Lucid, com Y e D mudo no final. Esse óculos, ele dá a possibilidade
da gravação do campo visual do sujeito e reconhecimento facial das pessoas que esse sujeito se relaciona. E linka do reconhecimento facial para redes sociais daquela pessoa que o sujeito, por exemplo, se cruzou na rua. Então, tudo isso com base, por exemplo, em ficha expedition, conhecimento de ponto de prova, ou a possibilidade de você ter acesso ao campo visual de pessoas. Eu não estou falando de uma ficção científica. Ter acesso ao campo visual das pessoas hoje já é possível a partir dessas tecnologias, né? Então, quando você tem uma legislação que, de certa forma, flexibiliza a utilização disso, quando você tem um debate ainda muito tímido na limitação da utilização dessas tecnologias pelo Estado, como, por exemplo, é o caso do tema debatido hoje, você fica refém disso, né? Você fica refém de, por exemplo, o Estado ter acesso ao campo visual diário da pessoa. Não em relação especificamente ao Estado diretamente ter acesso, mas eu estou falando de uma tecnologia que pode captar esse campo visual e armazenar esse campo visual como dado. Se eu estou falando que o óculos que eu utilizo tem uma câmera frontal que faz reconhecimento facial, obviamente que essa câmera ela está vinculada a uma base de dados, capta esses dados e você vai ter acesso, por exemplo, ao campo visual de pessoas por conta desse armazenamento de dados por essas empresas. Basta o Estado fazer a solicitação de é isso. Se não tiver nenhuma proteção legal, como, por exemplo, imaginemos o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele abre campo para esse tipo de invasão, porque quando se trata de investigação criminal ou condutas que afetam a segurança nacional, o Marco Civil da Internet ou a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a legislação posterior ao Marco Civil, flexibiliza essa possibilidade. Então, você abre espaço para o Estado ter acesso ao campo visual de pessoas. Então, se você abre esse espaço, notavelmente, diante de uma investigação, você consegue invadir, ou melhor, violar essência, o núcleo essencial de direitos fundamentais, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo, Dani. São 8h30. Eu ia dizer que eu coloquei aqui no chat porque algumas pessoas perguntaram no privado. Eu coloquei aqui as obras que foram mencionadas ao longo do debate. Se alguém prestou atenção em alguma outra depois, pode colocar aí também, ou depois a gente vai assistir a gravação e divulgar também. Tá, eu queria fazer só um comunicado. Eu também coloquei ali no chat um informativo dizendo que todas as informações de programação estão no nosso Instagram, @giroprocessualpenal, e o nosso site, quando você faz a inscrição lá na aba de eventos, você consegue ter acesso aos artigos que servem de base para o debate desses professores, né? É só baixar lá e ler e vir para o debate. O próximo debate da quarta-feira vai ser com a professora Janaína Matida. Dani? E se alguém tiver também, a gente vai montar uma biblioteca online. Então, se tiverem sugestões ou arquivos que quiserem disponibilizar para a biblioteca, por óbvio que a gente vai ter que observar a questão dos direitos autorais, então, mas aí nos encaminhem para a gente implementar ainda mais. E eu queria agradecer, não sei se mais alguém tem alguma consideração a fazer, senão já está na hora de jantar. Não é nem consideração, posso só, se alguém conseguiu pegar, o Alexandre ele fez referência a uma obra, e aí eu perdi o nome do livro e do autor. Diego, eu acho que Teoria das Importações ou algo do tipo. Alguém pegou? Qual é o... Teoria pura da importação, do direito. Teoria pura do direito. Pura do direito, né? Diego, você sabe o que, não? Diego Lopes Medina. Isso. O pessoal botou no chat ali, ó. Perfeito. Obrigado. Dani? Teoria impura, isso aí.
eu gostaria de aproveitar que a gente já está encerrando, pelo menos cheguei no finalzinho, para me desculpar por ter chego tarde. De qualquer forma, só gostaria de fazer um adendo, que o tema ele é novo, ele merece sim ser estudado, ele merece ser aprofundado, espero que mais obras surjam relacionadas à temática, mas eu quero só fazer um adendo. O tema é novo, mas a prática dessa pescaria probatória não é nova. Eu falo como testemunha, porque desde 1997 já vejo isso pessoalmente. Quando eu era policial, já vi essa pescaria probatória. E hoje continuo vendo, só que agora do lado de cá, como advogada criminalista. Então, é muito bacana, eu fico muito feliz, assim, porque é um tema inovador, por isso que eu estou aqui nessa live, porque todo dia a gente recebe uma enxurrada de artigos, de lives, informação, e-mail, todo mundo querendo fazer live, muito assunto, é muita informação, é muito conteúdo, que às vezes você fala, meu Deus, eu vou assistir quem? Entendeu? E aí você acaba direcionando para o que realmente interessa e vai te agregar. Então, eu quero parabenizar pelo tema, achei muito bacana a temática. Espero que tenha sido muito produtivo, pena que eu depois eu vou assistir, porque eu acredito que vai compartilhar aí o conteúdo, né, depois, e eu vou assistir a conversa de vocês, o Alexandre e tudo mais, o pessoal que participou do meu ingresso aqui na conferência. E é isso, pessoal. Obrigada. Desculpem alguma coisa. Desejo uma boa noite a todos. Foi uma satisfação aqui, mesmo que só um pouquinho, no finalzinho, foi uma satisfação participar, mesmo que de forma singela com vocês. Muito obrigada, Alessandra. E também é uma alegria para a gente contar com todos vocês, né? Todos. Só para relembrar que a lógica até do giro não é para ser bem a lógica de lives mesmo, é para todo mundo participar bastante no debate. Então, sintam-se muito à vontade, a gente está se conhecendo ainda, né? Porque são os primeiros encontros, a gente espera que depois todo mundo esteja falando até não poder mais. Até o primeiro encontro durou mais tempo, acho até. Mas só relembrando, então, que é para ser um debate aberto, democrático. A gente tem o que a gente chama de debatedores oficiais, como hoje foi a Maria Alice, mas é para todo mundo, assim, é só para conduzir mesmo. E vai ser sempre gravado para poder disponibilizar ao final. A gente disponibiliza no site, o primeiro encontro já foi disponibilizado, e aí vocês têm acesso para quem chegou um pouquinho depois. Então, agradecer, é isso. Não sei se a Alda quer fazer alguma finalização, mas não quer, então tá. Então, eu vou aqui finalizar e agradecer para todo mundo que ficou até o final. É um prazer poder contar com a participação de vocês. Eu queria agradecer, sim, o convite e parabenizar tu, Dani, e o Helder também pela iniciativa do projeto, né? Acho que é sensacional. E espero também que o pessoal cada vez mais troque experiência, troque conhecimento, porque a gente só tem a evoluir com tudo isso. Parabéns pelo projeto, de verdade. Tá, gente, vou desligar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.